Olá, tudo bem? Que delícia estar aqui com você hoje para compartilhar os meus novos conhecimentos e a nova metodologia da cromoterapia biodinâmica. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui com você. Esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo, venho experimentando muito, fiz várias formações em diversas áreas dentro desse mundo holístico. É um tema que eu amo, que eu gosto desde que eu era já adolescente, eu sempre gostei muito, mas sempre ficou um pouco assim de lado por causa da coloração pessoal. Eu já venho há muitos anos trabalhando com a coloração pessoal, abri a Cromavida o ano passado para começar com esse trabalho mais holístico, mas só agora que ele está prontinho para ser compartilhado com você. Essa vai ser uma aula muito especial, eu tenho certeza que você vai ficar encantada com o universo que vai se abrir aqui na sua frente. E se você já é consultora de cores, se você de repente é minha aluna, já fez os cursos de coloração pessoal, você vai ver que é uma oportunidade incrível para você aumentar os seus serviços, para você ter uma nova forma de trabalhar com as cores. A gente sabe, dentro da coloração pessoal, que o teste de cores ele é feito uma vez, a cliente vai embora e não volta mais, não é mesmo? De modo geral, ela vai trocar cartela lá aos 60, 70 anos, se isso ocorrer, porque nem é com todo mundo que acontece. Às vezes a cliente fica com a cartela o resto da vida, a gente sabe disso. Agora aqui com a cromoterapia biodinâmica, você vai poder atender muito mais vezes essa cliente, vai fidelizar essa cliente, vai trazer mais os familiares para também serem atendidos por você, vai realmente abrir um novo universo para quem ama trabalhar com as cores. Eu sou consultora de imagem, quem não me conhece, eu já vou compartilhar a tela aqui para mostrar um pouquinho sobre mim, para quem está vindo pela primeira vez. Mas eu sou consultora de imagem e eu me apaixonei pela coloração pessoal e pelo mundo das cores e acabei me especializando nessa área. E há muitos anos eu venho me aprofundando muito no estudo das cores, um aprofundamento que foi muito além da coloração pessoal. Então, hoje eu tenho diversos cursos, inclusive sobre mensagem das cores, simbologia das cores, de que forma que as cores afetam as nossas emoções, de que forma que a gente pode usar as cores como ferramentas de cura, principalmente para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio emocional. E eu venho desenvolvendo algumas ferramentas, um novo olhar para a cromoterapia, de uma forma que estivesse mais alinhada com tudo que a gente está acontecendo nesse século XXI, com as necessidades da gente estar mais conectado ao meio ambiente. É realmente uma visão um pouco mais holística e mais integrativa da cromoterapia. E eu acho que vai ser uma forma muito legal, eu acho que é uma nova oportunidade para quem já é consultora de cores, ter uma nova visão, um novo olhar e ter novos serviços para trabalhar. E se por um acaso você está me assistindo aqui, você já é cromoterapeuta ou você trabalha no campo das terapias holísticas, você vai adorar também, porque é uma nova visão, é uma abordagem diferente para usar a cromoterapia. Então eu vou compartilhar minha tela para a gente começar, porque tem muito conteúdo. Eu realmente preparei uma aula incrível para vocês, muito especial mesmo, vocês vão gostar. Eu espero que vocês saiam daqui extremamente otimistas, que vocês saiam daqui renovadas, com energia renovada, com muita vontade de fazer diferença no planeta. O planeta está passando por uma transição, a gente sabe disso. Nós estamos agora, o ser humano está dando um upgrade, a espiritualidade está sendo cada vez mais valorizada, muito procurada, muito querida. Todo mundo está realmente buscando esse equilíbrio espiritual, conhecer outras coisas, sentir outras coisas além desse mundo físico. Então, eu acho que é um momento mais do que especial para a gente ser um agente de transformação no planeta por meio dessas terapias, por meio desse trabalho. Eu acredito que a terapia holística ela é a medicina do futuro. Hoje as pessoas estão realmente cada vez menos querendo, né, um trabalho muito materiais e medicações muito agressivas, tratamento muito agressivos, e as pessoas estão querendo conciliar isso com práticas mais leves, ou até mesmo usar coisas mais leves e trocar, né, a medicina tradicional pela medicina alternativa. A cromoterapia, ela vem como um auxiliar, né, ela é realmente um tratamento auxiliar, não é uma coisa que a gente recomenda que você deixe de lado o seu tratamento médico, mas ela vem realmente como uma ferramenta de muito suporte e de aceleramento de cura, e muitas vezes, eu acho que esse é o mais legal desse trabalho, ela vem como uma forma de você prevenir, como uma ferramenta de prevenção ao desenvolvimento dos males, que de modo geral começam no coração, começam nas emoções, depois se materializam no corpo. Então eu acho que vai ter essas duas vertentes, tanto para quem já é consultora de cores e quer ampliar e quer trabalhar de uma forma mais terapêutica, como para quem já é terapeuta, já é cromoterapeuta e vai conhecer uma abordagem um pouco mais
aberta, um pouco diferente do que você provavelmente já viu com a cromoterapia tradicional. Então eu vou compartilhar minha tela para me apresentar um pouquinho melhor para você e a gente dá início à aula que está então vamos lá, vamos prosseguir. A gente vai ter aí aproximadamente 1 horinha de aula. Eu peço que você desligue celulares, que você realmente mantenha a concentração aqui. Se tiver um caderninho para fazer anotações, faça, porque você pode ter vários insights. Quando a gente faz esse trabalho mais holístico, a gente acaba despertando vários insights. Então é bom você ter para anotar. E vamos dar prosseguimento aqui, vamos continuar, porque realmente tem bastante coisa e eu estou assim, muito ansiosa para compartilhar tudo isso com você. Então, vamos lá. Eu acho que essa é a imagem mais bonita, eu acho que essa é a imagem que melhor realmente representa o que é a cromoterapia biodinâmica. A gente vai, ao longo dessa apresentação, construir esse conceito juntos. Eu não quero começar já falando de conceito, porque eu acho que é complexo, tem muita coisa para a gente analisar, é muito aberto, e eu quero que vocês construam comigo para que no final vocês tenham um entendimento profundo do que é a cromoterapia biodinâmica. Mas eu já posso adiantar que essa é a imagem que melhor representa. É uma terapia que a gente vai trabalhar com o espectro visível, né, com a luz natural, com as cores as 7 cores do arco-íris, que a gente conhece. Todas as minhas alunas já estão cansadas de estudar comigo a teoria da cor. E a gente vai trabalhar com essas cores do arco-íris, com a luz do sol, mas de uma forma integrada à natureza. É uma cromoterapia mais natural, mais voltada ainda para a natureza. E aí tem uma abordagem diferente um pouco da cromoterapia tradicional, e eu vou estar mostrando para vocês de que forma que isso tudo se integra para que a gente tenha um método novo, que a gente possa realmente assim transformar muito mais vidas, não só a nossa, como a de todas as pessoas ao nosso redor, a da nossa família, dos nossos amigos, dos filhos, dos pais, de todo mundo que estiver ao seu redor. Você realmente vai ter uma ferramenta muito poderosa de transformação e de cura para todas as pessoas. Eu acho que é uma terapia que vem com uma proposta de ser curativa para o planeta, não só para nós, mas para o planeta. Então vamos prosseguir, que a gente tem bastante coisa para ver. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou a professora Tamara Ramos, eu sou escritora, sou pesquisadora de tendência, sou consultora de imagem, consultora de cores, cromoterapeuta de formação, educadora, palestrante, empreendedora e empresária. Eu acho que o que eu mais gosto não está aí. Eu acho que a profissão que eu mais gosto é de ser professora, né? Ficou como educadora, mas eu acho que dar aula é realmente o que eu mais gosto de fazer, é onde eu tenho o maior prazer. E eu gosto muito de estar com as minhas alunas sabem, né? Quem me acompanha está comigo há muitos anos. Eu tenho alunas que fizeram a primeira turma do meu curso de coloração e estão até hoje refazendo os novos cursos, se atualizando comigo. E isso é o maior presente que eu poderia ganhar. Essa fidelidade de vocês confiarem em mim, essa confiança, né? A palavra é essa confiança, e de vocês estarem comigo durante todos esses anos. Então eu acho que o que eu mais gosto de todos os meus títulos aí, eu acho que é ser professora. Mas é importante você conhecer um pouquinho do meu background para você entender por que eu tenho habilidade aí, por que eu tenho autoridade para estar ensinando e estar criando, desenvolvendo um método novo de cromoterapia. Então aqui o meu começo, né, desde que eu comecei a trabalhar com crianças e começar a trabalhar com arte e com essa parte toda educacional, foi em 2008. Eu comecei numa ONG pequenininha lá no Espírito Santo, lá em Guarapari, e era uma ONG que ao todo tinham 150 pessoas e eu tinha um grupo de 20 alunas que se revezavam, não era sempre que estavam todos, né? Aqui tem um grupo pequeno comigo, mas eu ensinava a escrita criativa por meio da arte, já desde 2008 que eu venho desenvolvendo isso. E aí, em 2015, eu tive uma empresa de arte e educação chamada Autores Artistas, e o meu projeto de arte e educação, ele caiu nas graças do Instituto Neymar. E eu capacitei 200 crianças em 2015 no Instituto Neymar, ensinando eles a desenvolver também a escrita por meio da arte. E foi muito legal, a gente estudou Matisse, Van Gogh, Leonardo da Vinci, foram realmente muitos nomes famosos, e eles escreveram e construíram poesias, e construíram textos, histórias e uma série de coisas na parte literária com a ajuda da arte, de uma forma bastante terapêutica. Na verdade, era uma escrita com arte-terapia que eu implementei no Instituto Neymar em 2015.
Esse projeto foi tão bonito que eu acabei ganhando o título de doutor honoris causa em educação em 2015. Aqui foi lá na Assembleia de São Paulo, quando eu recebi o título. E desde então eu venho trabalhando nessa área, sempre mesclando a arte com a escrita e depois com a coloração pessoal e sempre trazendo um olhar muito psicológico para as cores. Eu sou escritora, já publiquei mais de 15 livros e os meus primeiros livros todos tinham um olhar muito psicanalítico. Eu sempre estudei muito psicanálise, sempre gostei de psicologia e eu vim desenvolvendo esse trabalho ao longo dos anos. E em 2022 eu lancei o primeiro livro sobre coloração pessoal publicado no Brasil e também em língua portuguesa. Esse livro no momento está esgotado, mas a gente está buscando aí, em breve a gente vai ter uma nova edição dele. Ele esgotou muito rapidamente. Aqui foi no dia do lançamento dos autógrafos, né? Eu fiz uma tarde de autógrafo virtual. A gente fez a pré-venda do livro, todo mundo comprou, e depois eu fui assinando para todo mundo ao vivo, mandei para o Brasil inteiro, para o mundo. Então, dentro do livro Color Lifting já tinha uma parte extensa onde eu trabalhei essa parte mais psicológica da cor. Eu acredito que a coloração pessoal ela vai muito além da estética. Ela é uma ferramenta terapêutica. Ela pode ajudar você a entrar em sintonia consigo mesmo, ela pode resgatar a autoestima, ela pode melhorar o seu potencial, empoderar. Então ela tem realmente uma série de benefícios, porque ela traz você, ela te reconecta à natureza, ela faz você entender que você é parte desse universo, que você pertence a uma paleta, que você tem uma paleta cromática, e ela realmente tem uma série de benefícios que te ajudam a te individualizar, ajudam no processo de individuação que o Jung falava lá na psicologia. Então eu já venho desenvolvendo esse trabalho mais psicológico há bastante tempo. E agora, no começo de 2023, eu ainda lancei mais esses 3 e-books, o Guia Prático da Cromoterapia, Psicologia das Cores e o que é a Coloração Pessoal. Então, esses 3 também vieram, que já são os meus últimos estudos, os mais recentes, que culminaram aqui no trabalho da cromoterapia biodinâmica. E agora estou escrevendo o livro de cromoterapia biodinâmica, que em breve também vai ser lançado. Acredito que em maio a gente já vai ter o livro, já está bem avançado os meus escritos, então em breve vai ser publicado também. E agora vamos entrar no assunto. Agora você já me conhece, você já sabe que eu sou professora Tamara, você já sabe que eu tenho... eu nem falei aqui, olha, eu ainda tenho aqui as 2 empresas. Eu sou fundadora do Color Lifting, que é o método de coloração pessoal, que é uma marca, e a Cromovida, que é a minha empresa holística, é onde eu estou desenvolvendo os cursos holísticos, tá bom? Então são essas 2 aqui, é muita coisa, eu acabo esquecendo, mas vamos prosseguir. Agora vamos entrar na parte de cromoterapia biodinâmica, que já é um tema que eu estou desenvolvendo já pela minha empresa Cromovida, que já tem todo esse aspecto mais holístico, né, terapêutico, e eu quero que vocês agora abram a cabeça, que vocês sentem, relaxem, porque a gente vai fazer um mergulho maravilhoso aqui, um estudo muito lindo, e vai trazer para vocês uma visão bastante diferente sobre a cromoterapia. Eu adoro essa imagem também, essa imagem mostra, né, uma flor recebendo todo o espectro de luz, todo o espectro cromático, e isso realmente é a vitalidade, a nossa energia vital. A luz é tudo, é a coisa mais importante que tem. E as cores são a decomposição da luz, né? A luz não existe, as cores não existem. A cor é no fundo, a cor é luz. Ela se decompõe, a luz se decompõe em várias cores, né? Na verdade, são pacotinhos de informação, isso aí é energia eletromagnética e realmente fazem um impacto muito grande não só no meio ambiente, como em todos os seres vivos. Nós precisamos das cores, a gente precisa da luz natural para a gente viver bem no universo, e as cores são, sem dúvida alguma, a nossa maior nutrição. É por meio das cores que a gente entende o planeta que a gente vive, por meio das cores que a gente compreende a vida que a gente tem e tudo que se relaciona à nossa existência. Então é extremamente poderoso. E é por isso que a gente vai trabalhar agora com as cores de uma forma bem diferente, bem aprofundada. Então eu queria mostrar para vocês, né, que o meu trabalho ele foi agora cada vez mais, ele está indo além da coloração pessoal, mas a coloração pessoal ela foi para mim o ponto de partida para compreender a importância do estudo das cores. Porque quando a gente estuda coloração, se você faz um curso mais voltado para a área da moda, ele fica mais no aspecto estético, né, em termos de harmonia, de você ficar melhor, com a pele melhor, de você combinar melhor com o cabelo, com os olhos.
Mas a coloração, ela é muito mais profunda do que isso. E o meu entendimento sobre coloração, que as minhas alunas do Color Lifting conseguem perceber, o meu curso ele tem uma abordagem bem naturalista da coloração pessoal, você passa a compreender os ciclos da natureza, você passa a abraçar melhor a diversidade, você começa a compreender a linguagem das cores. O olho humano capta 100 milhões de cores, é uma coisa muito grande, a gente realmente consegue ver muitas cores e todas são fragmentos aí, todas são provenientes das 7 cores do arco-íris. O que a gente vê em termos de cores é muito pouquinho, vocês vão ver que tem uma imagem bem legal para vocês entenderem como é a nossa percepção, o que a gente é capaz de ver e o que a gente não é capaz de ver. Então eu comecei com a coloração pessoal e a coloração pessoal ela me reconectou à natureza de várias formas. Então, além de eu descobrir minha cartela de cores e descobrir as cores que realmente me valorizavam, eu comecei a entender essa semelhança entre você e uma estação, realmente essa capacidade da gente de pertencer a um lugar. Nós somos filhos da Terra e cada um de nós tem uma família cromática. Então, esse trabalho, ele me reconectou, ele me trouxe um entendimento muito mais profundo da harmonia da natureza, que é algo espontâneo. A natureza, ela somente se manifesta por meio da harmonia, não tem outra forma dela se manifestar. Ela sempre se manifesta por meio da harmonia e por meio do belo. E as cores sempre trazem essa harmonia, são as cores que trazem a beleza para o universo. Então, isso é muito, muito poderoso. E aí, pensando, né, todo esse trabalho meu com a coloração pessoal e toda essa minha conexão com as 4 estações e com o estudo mais aprofundado das cores em diversos cursos que eu lancei, eu fiquei pensando de que forma que eu poderia trazer isso para uma metodologia terapêutica, de que forma que a gente poderia trabalhar as cores de uma forma mais ampla, que a gente pudesse usar as cores com consciência, de uma forma mais assertiva para conquistar objetivos, para curar o mal-estar que a gente está sentindo emocional, para curar traumas, para a gente se libertar dos problemas emocionais que a gente tem, para a gente superar a dor, né, as mazelas da vida. De que forma que a gente podia realmente usar essa nutrição da natureza, porque as cores é o maior símbolo de nutrição que a gente tem, realmente é um elemento nutritivo. Então, de que forma a gente podia trazer isso de uma forma mais consciente, aproveitando todas as cores que a gente tem à disposição no universo? Então, eu fiquei pensando sobre isso e comecei a ir buscar as minhas referências, dos meus estudos sobre cores e em outras áreas também, terapeutas de outras áreas, médicos de outras áreas, que tinham essa visão mais holística e conseguiam nos reconectar à natureza. E aí eu quero mostrar para vocês algumas inspirações de onde que nasceu a cromoterapia biodinâmica e qual que é a origem dela, qual que é realmente a base de referência, a base de nascimento dela. Então, começou com os meus estudos do Edward Bach. Eu sou uma grande fã dos florais de Bach, não sei se você conhece, se você já leu. Tem um livro dele maravilhoso, que é o mais famoso, que chama Cura-te a Ti Mesmo. Eu super recomendo que vocês leiam. É um livro muito transformador, que na minha opinião ele já vem aqui, olha, ele é de 1886, ficou com 8 a mais ali, né, gente? Mas é 1886 e ele morreu em 1936. E ali ele já falava da medicina do futuro, ele já fazia essa conexão entre as flores, entre as plantas e o ser humano. Nós todos somos um, nós todos vibramos na mesma energia, vibramos na mesma frequência, nós todos nos nutrimos da mesma luz, nós todos estamos aqui da mesma forma. Então, as mesmas características que ele percebia na personalidade humana, ele via na personalidade das flores. E ele trouxe esse trabalho, ele desenvolveu o trabalho dele baseado só nas nossas emoções. Como que a gente pode equilibrar as nossas emoções para ter a cura física? Então eu fiquei muito encantada com o trabalho dele. Eu tenho muitos livros aqui sobre o Edward Bach, eu tenho biografias, eu tenho livros do Julian Barna, que ele que fez todo o trabalho, depois ele virou, na verdade, um grande seguidor aí do Edward Bach, e ele trouxe uma série de estudos incríveis, muito aprofundados, e ele manteve vivo toda a produção do floral de Bach, bem autêntico, da forma como o Edward Bach fazia.
Então eu sou uma apaixonada, eu tenho muita coisa e esses estudos foram realmente abrindo a minha mente e foram me curando. O próprio estudo da natureza vai curando a gente vai tendo insights, a gente vai se abrindo para novidade. Então o ponto de referência aqui, o ponto principal foi o Edward Bach. Depois eu tive duas grandes referências que estão na base da cromoterapia biodinâmica, que é o Rudolf Steiner e o Goethe. O Rudolf Steiner é o fundador da antroposofia e foi ele que fundou a Escola Waldorf. Vocês conhecem a Escola Waldorf? Ele trabalha muito com as cores, ele tem um livro maravilhoso sobre as cores, ele estudou profundamente as cores, como usar as cores para poder ajudar no desenvolvimento infantil, nas várias fases do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento humano. Ele desenvolveu os setênios, as fases que a gente tem a cada 7 anos, a gente tem um ciclo diferente de vida, com missões que a gente precisa cumprir para a gente poder se sentir realizado aqui no planeta Terra. E ele fez um trabalho muito bonito com as cores que foi todo implementado dentro da Escola Waldorf. E a Escola Waldorf tem uma referência muito forte para mim, porque a minha mãe era dona de escola, minha mãe não é mais hoje, né? Mas quando eu era criança, minha mãe tinha escola e a Waldorf era uma grande referência para minha mãe. Então eu ia muito nessas escolas, né? Que tinham esse modelo, ou então em lojas de brinquedos de madeira, que tinha esse estilo mais Waldorf, ou então do Montessori, e o método Montessori, e eu sempre me encantei com tudo isso. Então agora, depois de adulta, eu fui resgatar esse conhecimento da antroposofia, da Escola Waldorf, para poder desenvolver a cromoterapia biodinâmica. E o Goethe também, um dos escritores alemães mais conhecidos, ele também escreveu a Doutrina das Cores, que ele foi a primeira pessoa que uniu a psicologia à simbologia das cores. Foi a primeira pessoa que ele, de certa forma, ele antropomorfizou as cores, né? Olha, o vermelho causa ansiedade, causa paixão. Não existia isso antes. Antigamente a gente tinha a filosofia do Newton, que era mais só explicando as propriedades da cor. Mas não fazia essa relação entre as nossas emoções e o efeito das cores. De que forma que as cores influenciavam nas nossas emoções. O Goethe de 1749, né, faleceu em 1832, e o Steiner estudou profundamente o trabalho do Goethe, inclusive traduziu alguns textos do Goethe, e ele se encantou pelo estudo das cores do Goethe. Dentro da formação em cromoterapia biodinâmica, a gente vai estudar tanto a visão do Steiner quanto a visão do Goethe, e unir, fazer uma ligação aí entre esses dois pensamentos filosóficos sobre as cores. Então, essas são as principais referências da cromoterapia biodinâmica. O Edward Bach, que foi quem criou os florais de Bach, desenvolveu. O Steiner, que foi o pai da antroposofia e o fundador da Escola Waldorf. E o Goethe, que foi quem humanizou a nossa relação com as cores. Então aqui eu trouxe para vocês verem, olha, aqui é uma imagem da Escola Waldorf, né? Essa aqui é uma escola que eu não sei de que país que é, existem no mundo inteiro Escola Waldorf, mas desde do Jardim da Infância, desde o comecinho, eles têm uma série de cores, eles têm uma linha que eles seguem das cores que são mais adequadas para cada fase do desenvolvimento infantil. Então eles falam que para a criança muito pequenininha é muito importante usar cores mais quentes, assim como o vermelho e o rosa, que são cores mais ativas, são crianças que estão ainda nesse momento precisando de energia, né? E eu acho muito legal, até a forma como eles pintam, eles botam a cor vermelha, eles botam o rosa, mas tudo de uma forma mais delicada, mais aquarelada, para não ficar muito intenso. Então tem todo um trabalho para que a gente possa absorver da melhor forma a qualidade da cor. Aqui também uma sala Waldorf, olha, toda amarela, olha que interessante, aqui a combinação de cores com os pontos de cores. Então, tudo isso, gente, é cromoterapia. Isso aqui, o que é a cromoterapia? É uma terapia de cores, usando as cores. Então, o que é isso? Ele está causando um efeito terapêutico sobre as crianças, sobre as pessoas que estão expostas a essas cores. Eu acho incrível esse trabalho, então eu fui me aprofundar, né, nesse trabalho do Steiner, nessa área. Eu não sigo a antroposofia 100%, tem muita coisa que eu não concordo, eu não tenho, assim, nenhuma ligação, mas essa parte das cores do Steiner, para mim, é maravilhosa, magnífica, e eu aprendi demais, estou aprendendo ainda bastante.
e gosto muito. Eu acho que é realmente muito curativo e bastante terapêutico. E aqui são os brinquedos que eles têm, tanto da escola Waldorf como da Montessori, muito trabalhando a questão do espectro visível da luz, que são as cores do arco-íris. Eu tenho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um brinquedo desse, eu tenho um arco-íris da Waldorf aqui na minha estante. Depois vocês veem aí. Então é bem bacana porque a criança está recebendo toda essa informação, toda essa luz na dosagem intensa para ela, na dosagem completa para ela. E eles têm uma série de formas de depois separar e trabalhar com cada cor, né? Tanto na brincadeira como na sala de aula, no ambiente, na roupa. Enfim, eles trabalham de uma forma bem bacana. Mas olha como realmente tem todo o espectro para a criança trabalhar. São brinquedos realmente coloridos e com o espectro total das cores. Então, é uma metodologia que me encantou muito. E ele tinha também essa questão da conexão muito forte com a natureza. Então, as crianças da Waldorf, elas têm esses brinquedos de madeira, elas atuam dentro da sala de aula muito com a cor, mas elas também têm muito essa questão da natureza, de brincar na natureza, de conviver com a natureza, de fazer jardinagem, de plantar seu próprio alimento, desde o começo, essa questão de estar brincando com a terra, que também traz uma reconexão. Então, veja como tem aí os dois elementos, a reconexão com a natureza, por meio do contato mesmo com a terra, e o uso das cores para o desenvolvimento psicológico e para melhorar traumas, para poder superar problemas, para você se alinhar, para você se equilibrar. E outro ponto também, a biodinâmica veio daí o nome, outro ponto fundamental da filosofia do Steiner é a agricultura biodinâmica. O que é a agricultura biodinâmica? A agricultura biodinâmica é uma forma de agricultura bem integral. Então ele trabalha com a cultura, né, com o plantio de vários alimentos ao mesmo tempo, criando um ecossistema muito mais natural. Então a gente tem aqui hoje no planeta as monoculturas, né? A gente vai criar, sei lá, vai plantar milho, então aquela plantação gigante que só tem milho. Isso é contrário ao que o Steiner pregava. Não é normal na natureza ter monocultura. Não existe um lugar que só tenha um tipo de planta. Elas crescem juntos, os alimentos, os vegetais, eles crescem juntos, as flores, e eles crescem com muito mais força e com muito mais beleza num ambiente integrado. Então, na agricultura biodinâmica, existe muito esse cuidado com o solo e essa percepção dos efeitos cósmicos nas plantas, no solo. Eles trabalham muito com a influência dos planetas, com a influência das fases da lua, com a influência dos ciclos do dia, manhã, tarde, noite, qual é o horário do sol, qual é o movimento. Então, tudo isso é a linguagem do universo que faz com que as plantas cresçam mais fortes, mais bonitas, mais coloridas, mais saudáveis e que deem para a gente alimentos mais puros, sem toxinas. Então, todo esse trabalho da agricultura biodinâmica foi criado pelo Rudolf Steiner. E aí o nome da cromoterapia biodinâmica veio. Daí você já vai entender por quê. Porque dentro do meu método eu trouxe todos esses elementos cósmicos para a gente trabalhar a pessoa de uma forma integral. Então aqui mais um ponto, a luz solar, que é um ponto fundamental para o trabalho da cromoterapia biodinâmica. Eu acho que a ferramenta principal é a luz do sol. A gente vai trabalhar com elementos da natureza. É lógico que na cromoterapia tradicional, e aqui também, eu acho que aqui é uma mescla, a gente tem muito essa questão das luzes coloridas, da lanterna de cor, da luz de LED, né, para a gente estar realmente separando as cores e trabalhando de uma forma mais direta, mais assertiva. Mas o correto é você trabalhar com os elementos naturais, porque a luz do sol já tem tudo. A luz da lanterna de LED, ela está só simulando, ela é um reflexo, uma fotografia menor do efeito dos raios solares. Então, o sol é que contém todas as cores estão ali, as cores puras que a gente conhece estão realmente ali, são elas que são curativas. Então, a luz solar é também uma ferramenta que a gente vai trabalhar bastante na cromoterapia biodinâmica. E aqui eu trouxe para vocês verem uma curiosidade, né? Olha que interessante, gente, olha só. A luz do sol, ela se decompõe nas 7 cores do arco-íris, né? Cada cor tem uma onda, uma frequência vibracional, cada uma tem um comprimento, umas são mais fáceis de ver, outras são mais densas, outras são mais sutis, mas tudo que a gente enxerga, todas as milhões de cores que a gente enxerga no planeta estão presentes dentro desse
fiozinho aqui, vocês estão vendo aqui, ó, luz visível. Tá vendo aqui, ó, um fiozinho de nada de cor? Aqui tá grande, né? A gente trouxe aqui as 7 cores. Mas a gente só enxerga um negocinho minúsculo. Então você tá aqui, o espectro visível, ele tá entre o ultravioleta e o infravermelho. Então olha a quantidade de coisas que a gente não enxerga, a quantidade de energia, de luzes que a gente não enxerga. Então você tem de um lado aqui, ó, raio-x, ultravioleta, raio-x, raios gamas, depois você tem o infravermelho, as ondas de rádio e tem mais uma série de outras coisas que nós não somos capazes de ver. O olho humano não capta isso tudo. Mas por meio da cromoterapia biodinâmica, a gente vai trabalhar com essas luzes também. A gente consegue perceber, a gente não consegue perceber, mas a gente sabe que está recebendo essas radiações também. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não acredito muito, né? Aliás, eu tive uma aluna que falou, Tamara, eu gosto muito do seu trabalho. Ela deixou um recadinho lá no Instagram. Eu gosto muito do seu trabalho, sou sua aluna, mas, poxa, eu não consigo acreditar nessa coisa que a luz cura, que a cor cura, né? Gente, assim, existem muitos trabalhos sendo feitos, muitos trabalhos, muita ciência sendo feita. A origem da cromoterapia, ela remonta desde o Antigo Egito. Existia no Antigo Egito salas com feixes de luz assim para isolar as cores, para você poder receber, tomar banho de luz com a cor que você está precisando. E tudo no universo é vibração, gente. Tudo. O planeta Terra, ele é feito de eletromagnetismo. Tudo é vibração. Então a gente às vezes tende a acreditar numa pílula sintética que alguém fez no laboratório e não acredita na cura, no poder curativo da luz natural, que é o que mantém toda a Terra viva. Se você tirar o sol, acabou, não tem vida, gente. Olha só como isso é grave, né? Então, tudo isso que a gente enxerga está nesse fiozinho minúsculo, que é o espectro de luz visível, né? E mesmo assim a gente não conhece a linguagem, a gente não consegue trabalhar direito com isso, a gente não se dá conta, a gente não percebe qual a cor que você está botando no seu ambiente, de que forma você está recebendo essa informação da cor, de que forma aquilo está afetando a sua saúde, a gente não tem muito esse conhecimento. Então é isso que o curso veio trazer para vocês. A cromoterapia biodinâmica, ela vem trazendo esse entendimento, para a gente aprender a falar a linguagem da cor. Então, outro elemento também muito presente na cromoterapia biodinâmica é a aromaterapia, porque a gente também precisa, a flor também precisa, né? A planta também precisa da luz para fazer a fotossíntese e todo esse aroma, né, que ela exala, o aroma da natureza, é o mais poderoso que existe. Ele vai direto para o sistema límbico, ele trata a depressão, ele melhora, regula o hormônio. Então, realmente faz um trabalho maravilhoso e ele pode ser também ajustado junto com o trabalho de cromoterapia. Você sabe que é muito curioso isso. Quando eu comecei a fazer esses estudos, eu comecei a sentir muita rejeição por cheiro de perfume sintético. Isso foi uma coisa muito curiosa, porque eu sou uma apaixonada por perfume. Eu tenho uma coleção gigante de perfume e eu dei quase tudo, gente. Eu não consegui mais. Eu fiquei meses assim com os perfumes fechados, eu não conseguia. Eu passava em loja no shopping, que vinha, loja de perfume, né, que saía aquele odor, eu falava, ai, nossa, dor de cabeça, que enjoo. Eu comecei a ter uma rejeição profunda pelos perfumes sintéticos quando eu comecei a desenvolver a cromoterapia biodinâmica e a trabalhar com os óleos essenciais, mais ativamente. Olha que coisa curiosa, né? Eu falava até pro meu marido, eu falava, tem um perfume que ele usa que eu falei, olha, eu não consigo mais lidar com esse perfume, você pode trocar esse perfume? É um perfume que eu amava, né? A minha mãe veio ficar aqui em casa, eu tive que pedir a ela para que borrifasse o perfume quando ela saísse. Falei, mãe, você me perdoa, mas eu não tô dando conta de ficar aqui em casa com esse cheiro, eu não tô conseguindo ficar em casa com o cheiro. E o meu olfato, ele se ampliou muito. Eu comecei a perceber cheiros que eu não percebia, as cores também, eu comecei a perceber cores e nuances que eu não percebia, e isso tudo foi aumentando por causa desse estudo. É realmente um trabalho de despertar, de você se despertar para a grandiosidade da natureza e para a superioridade daquilo que é natural. Eu comecei a passar por um trabalho muito interessante de desintoxicação e foi um processo totalmente natural, não foi uma coisa que eu escolhi, ou que não quero mais, eu vou tentar, vou ficar sem fazer. Não, foi um processo natural. O meu organismo começou a rejeitar. Olha que curioso, né?
Então, a aromaterapia é fortíssima, é poderosíssima. Então, eu trouxe alguns elementos de aromaterapia, não tudo, mas trouxe alguns elementos para poder estar trabalhando junto com a cromoterapia biodinâmica. A cristaloterapia, eu fiz vários cursos sobre cristais e mais ainda do que isso, eu experimentei a relação com os cristais, eu experimentei a cura pelos cristais. Gente, os cristais, eles guardam muita informação. Você, principalmente o quartzo branco, o cristal de quartzo, sem o cristal de quartzo não tem televisão, não tem telefone celular, não tem absolutamente nada, não tem relógio. É o cristal de quartzo que faz tudo isso funcionar. Ele tem uma capacidade de armazenamento de informação gigantesca. E ele também recebe a radiação solar, por isso que tem as cores dos cristais que vão vibrar na frequência que a gente está precisando. Então, como a cromoterapia biodinâmica ela tem essa visão de trabalhar com a cor natural, com a cor que vem da natureza, de forma prioritária, a gente não vai excluir as outras formas, mas prioritariamente com as cores da natureza, o estudo dos cristais é fantástico, mas um estudo de uma forma assim, baseado na cor e não baseado em propriedade, né? Mas um é feticílica, não sei das coisas, A gente não precisa saber disso. Na cromoterapia biodinâmica, a gente vai trabalhar com a vibração da cor, que no cristal é muito interessante, porque é como se fosse a cristalização da cor. Cada cristal que a gente vê muito colorido, você tem a cor materializada. Então, ele é fortíssimo para trabalhar com as nossas vibrações, com os nossos chakras, com todo o nosso campo etérico, com o nosso corpo astral. É uma visão espiritualista, tá, gente? Assim, a cromoterapia biodinâmica, ela é espiritualista. Se vocês forem pesquisar um pouquinho sobre a antroposofia, que é a base aqui do meu método, vocês vão ver que é altamente espiritualizado, tá bom? Então, a gente está trabalhando com vibrações sutis mesmo. Até porque o nosso corpo é feito de luz, o nosso corpo é feito de vibração. A matéria não existe, está provado pela ciência tradicional. A matéria é uma ilusão, né? Se você bota lá se você bota um microscópio na sua mão, você vai fundo, você só vai ver átomos, energia, né? Essa matéria densa que a gente vê aqui, ela é uma abstração, ela não é uma coisa muito real. Então, quando a gente trabalha com a cor petrificada, a cor cristalizada, a gente está trabalhando de uma forma com uma potência muito alta. Então, os cristais também, por causa disso, por conta de toda essa vibração fortíssima, também faz parte das ferramentas da cromoterapia biodinâmica. Depois a gente vai trabalhar também com as cores dos planetas e o simbolismo astrológico, que esse era um trabalho que o Steiner fazia na agricultura biodinâmica. Então eu trouxe alguns elementos também para a gente trabalhar com isso, para poder a gente se alinhar com os planetas. Eu trouxe até umas imagens para a gente ver, muito interessante, porque a gente às vezes tem uma visão bastante distorcida da nossa realidade aqui do ser humano, né? Aqui no planeta Terra. A gente esquece, e é até bom que a gente esqueça, porque acho que a gente vai ficar muito doido se a gente ficasse lembrando disso toda hora. Mas a gente esquece que a gente tá na superfície aqui, olha, de uma bolinha redonda vagando pelo universo. E que esta bolinha está recebendo toda a influência de toda a galáxia. Nosso planeta não está sozinho, isolado. Ele tá, olha, a gente tá aqui, ó, esse aqui é o nosso endereço, ó, esse aqui é a Via Láctea. Olha só, a nossa galáxia aqui, esse aqui é a nossa Via Láctea. E nós somos esse pontinho aqui, ó, que não dá nem para ver, tá marcando aí na tela, ó. Nós somos um grãozinho de areia, gente. A gente é poeira estelar. Poeira estelar, é isso que a gente é. E a gente está fazendo parte de todo esse sistema cósmico que está irradiando luz, que tem planetas girando, que tem muitos sóis. Não é só o Sol da Terra que existem, vários planetas possuem sóis, muitos planetas possuem luas. A gente está recebendo a influência da Lua, a gente está recebendo das estrelas, a gente está recebendo do Sol, da nossa galáxia e das outras, porque tudo é uma coisa só. Então a gente perde essa conexão, a gente perde esse entendimento de que a gente é uma célula dentro de um sistema muito maior. E a cromoterapia biodinâmica, ela vem com essa abordagem, essa tentativa de te despertar para essa realidade. Quem somos nós? Aonde nós estamos? Que tipo de influência a gente recebe? Se você pega o nosso corpo, por exemplo, uma célula pequenininha do nosso corpo, ela vai receber a influência de
todo o organismo, do corpo inteiro, daquilo que você ingere. Você vai comer alguma coisa que não é legal, aquilo vai afetar suas células. Você vai tomar uma água fresca, aquilo vai fazer bem para suas células. Você vai tomar sol, a luz que entra pelos seus olhos vai regular toda a sua função celular. Então, só dentro do nosso corpo, dessa célula pequenininha, tudo que a gente recebe já causa um impacto danado. Você imagina nós aqui na superfície da Terra recebendo todas essas energias. A Terra é um campo eletromagnético. Nós somos feitos de eletromagnetismo. Nós somos seres receptores de toda essa energia e nós não sabemos trabalhar com ela. Então, quando eu comecei a desenvolver tudo isso e comecei a ver formas simples, gente, assim, porque eu tô falando, parece uma coisa complicada, mas eu procurei simplificar ao máximo todos os protocolos e técnicas da cromoterapia biodinâmica para que qualquer criança pudesse entender. Porque eu acho que o que está faltando para nós é um despertar de consciência. É uma alegria de viver, você entender que você faz parte de um todo, que você não está sozinho e que você está sendo alimentado por diversas fontes de luz o tempo inteiro. E a gente esquece disso, a gente não para pensar nisso, né? Outro dia eu estava vendo uma palestra até da Cristina Cairo sobre a linguagem do corpo, e aí ela falou assim, a gente não esquece que a gente está a milhões, a gente está rodando no planeta a uma velocidade gigantesca. Você botar a cara para fora, você fala, meu Deus, que rápido, e você volta correndo, né? E aí eu fiquei pensando, aqui a gente fica achando que tá tudo parado, né? Que nada tá acontecendo, que tá tudo aqui numa monotonia, nós não percebemos a nossa própria realidade, a gente não consegue enxergar, mas nós estamos recebendo essa influência toda, essa vitalidade toda. E o que adoece é essa desconexão. Então, a cromoterapia biodinâmica, ela vem com uma proposta muito simples, são vários protocolos que eu desenvolvi de tratamento para você fazer a reconexão, para você alinhar seus chakras, para você melhorar a sua vida. A gente vai ver aqui as doenças que trata, né? São as doenças da alma, na verdade. Eu não trabalho com nenhum tipo de doença física, são só os males da alma, as mazelas. E na verdade é uma tentativa de te despertar, você falar, meu Deus, eu preciso me reconectar, né? Porque eu tô aqui, olha, num pontinho na galáxia e tô aqui cheia de problema e tô aqui nessa sofrência danada, como se meu problema fosse muito relevante dentro de um universo 10 milhões de vezes maior, não é verdade? Então essa é a proposta. E aí também o estudo das flores. O estudo das flores foi muito interessante. Eu precisei estudar as cores das flores para poder montar todas as cartelas de cores do Color Lifting. Então eu queria descobrir novas cores, eu queria trazer os nomes, eu queria estudar, e aí eu comecei a comprar uma série de livros de flores para poder perceber as nuances das cores. E isso é cromoterapia também, porque a cor das flores, ela também está revelando ali uma vibração, ela também está emanando uma frequência vibratória. Então, essa frequência também é curativa. E aí nós vamos trabalhar com as cores, tanto do ponto de vista do aroma, da aromaterapia, como do ponto de vista da cor mesmo, da propriedade curativa da cor. E aí o Steiner tem uma visão muito espiritualista, muito bacana sobre as flores, que a gente vai estudar também. Então agora vamos construir esse conceito. Agora vocês já viram esse mundaréu de coisa, né? Então, Tamara, mas o que é a cromoterapia biodinâmica? Então, olha, a cromoterapia biodinâmica é uma abordagem terapêutica que combina conceitos de cromoterapia tradicional, ciência natural, terapia holística e antroposofia, visando a cura integral do paciente. Seu principal objetivo, presta atenção aqui, isso aqui é muito importante, ó. Seu principal objetivo é trazer bem-estar e equilíbrio energético para o ser humano através da aplicação consciente e harmônica das cores e da reconexão com a natureza por meio dessa interação vibratória das cores. Tá? Então aqui é muito interessante, olha, porque o foco da cromoterapia, isso é muito importante que você entenda, o método tem como principal objetivo a identificação das principais emoções e o seu efeito colateral no corpo físico. A metafísica da saúde, a psicossomática e a epigenética mostram que toda doença física possui uma causa emocional que se somatiza no corpo. Então, na cromoterapia biodinâmica, o foco está prioritariamente na identificação do trauma que causou o sintoma físico, não o inverso. Então, o que isso quer dizer, Tamara? Quando eu comecei a estudar a cromoterapia, que eu comecei a fazer os cursos de cromoterapia e comprar muitos livros, né? Você já me conhece, você sabe que eu estudo 500 milhões de coisas, mando importar livro e quero testar tudo e aplico tudo em mim, né?
quando eu comecei com esse processo, eu fiquei um pouco frustrada porque todos os cursos e todos os livros que eu li estava muito ligado à questão física, fazendo aquelas tabelas, né, relacionando, sei lá, o verde-limão vai tirar a infecção nasal. Se tiver com sinusite, passa verde-limão que vai tirar a infecção. Se você quer derreter gordura, você mistura o azul com o amarelo, que aí você vai derreter gordura do corpo e tal. Gente, assim, se você tá com febre, você usa o verde, você usa o azul, enfim. Muito focado na doença física. E isso não era o meu interesse. Aí eu ia fazer aqueles cursos, tinha lá o corpo humano, anatomia, para você entender onde é que tava lá os órgãos, para você passar a luz e não sei o quê. E eu entendo, eu acho que eu tenho uma visão igual a do Dr. Edward Bach, por isso que eu me encantei com o trabalho dele. Quando você tá bem emocionalmente, todos os órgãos do seu corpo trabalham melhor. Eles entram em ressonância, eles entram em harmonia e eles começam a trabalhar perfeitamente. E aí você tem o que a gente chama de saúde. A saúde ela tem que ser integral. Então eu percebia comigo, por exemplo, né? Eu tenho muita crise de rinite alérgica. Mas aí eu fui olhar, mas o que é a rinite alérgica? Não adianta eu saber o que eu tô com rinite alérgica, aí eu vou botar aqui então o verde-limão para melhorar aqui a rinite alérgica, para tirar a infecção e parar a coriza e taraná. Tá bom, daqui a pouco eu tô de novo, porque eu não fui tratar a causa. Por que eu tô com rinite alérgica? Né? Vamos lá, qual que é o sentimento que eu tô nesse momento que despertou a rinite alérgica? O que eu senti ontem? O que aconteceu ontem? O que aconteceu 2 dias atrás que me desencadeou a rinite alérgica? E aí é quando a gente descobre essa emoção, que é a causa que desencadeou a doença, é que a gente vai usar as cores para tratar lá a emoção e não a causa. Então, para mim, gente, não faz diferença onde é que tá lá a parte física, lá, todos os órgãos do corpo, não faz diferença. Quando você entende que a emoção que afeta todo o sistema, você só tem que se preocupar em identificar a emoção. Veja, a cromoterapia, ela é um trabalho auxiliar à medicina tradicional. Então, quebrou meu pé, vai lá no médico, vai lá em faixa, faz. Agora, aqui na cromoterapia biodinâmica, a gente vai tentar entender por que você quebrou o pé, para que isso não volte a acontecer e para que você se cure mais rápido. Porque uma vez que a gente se conscientiza do problema, e principalmente que a gente criou aquele problema, a gente tende a se curar mais rapidamente. O corpo ele tende a se recuperar mais rapidamente. Então, o foco da cromoterapia biodinâmica está ligado às emoções. O que a gente pode trabalhar, o que a gente pode identificar que pode ser tratado com a cor, com contato com a cor. E com a cor de diversas fontes, né? Principalmente de elementos naturais. Então, aqui são as emoções que adoecem, são os problemas que a gente vai tratar na cromoterapia biodinâmica, né? Nós somos aqui terapeutas da alma. Então, a gente vai trabalhar ansiedade, tem protocolo para tudo isso aqui, tá, gente? Eu desenvolvi protocolo para tudo isso aqui. Ansiedade, depressão, estresse, raiva, medo, baixa autoestima, culpa, luto, né? A dor da perda, trauma emocional, um trauma emocional que aconteceu ontem, um trauma emocional que aconteceu há 30 anos atrás, que você não dissolveu, que ainda tá ali, insegurança, apatia, a falta de vontade de viver, o ciúme, a posse, a solidão, o medo de perder, a frustração, aquela luta que você não consegue realizar, ou então você nem tenta porque você tem medo de se frustrar. Então são essas emoções que adoecem o corpo físico. Todas as doenças, gente, até as mais graves, até das doenças mais simples, as doenças mais graves, consideradas aí mais difíceis de curar para a medicina tradicional, todas elas têm um fundo psicossomático. Todas elas têm uma natureza emocional. Então, na cromoterapia biodinâmica, a gente vai trabalhar com isso aí, para poder ajustar, reequilibrar essas doenças emocionais. Como que a gente pode curar uma depressão sem ser um remédio pesado, né? Eu acho assim, em alguns momentos a pessoa até, não, Tamara, mas eu quero o remédio pesado, eu preciso, ainda tá viciada, acreditando naquilo. Mas você pode se libertar completamente daquilo depois, se você tiver essa reconexão com a natureza. Se você trabalhar a cromoterapia biodinâmica, você pode não precisar mais.
né? O medo do quê? Você está com medo do quê? Qual é a origem do seu medo? O que está te dando medo? Então vamos trabalhar esse medo, vamos trabalhar as cores para dissolver todos esses medos. Então são protocolos, a gente trabalha na cromoterapia biodinâmica, são 16 cores, que a gente vai para uma média aí de 15 a 16 cores, porque tem as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, as combinações. O Goethe trabalhava muito com a combinação de cores, a gente vai estudar isso também. Então como que a gente pode estar combinando as cores para estar dissolvendo cada um desses traumas? E aqui eu queria mostrar para vocês, então, o que a gente faz com a cromoterapia biodinâmica. Primeira coisa é identificação e tratamento das emoções. Então, tá vendo aqui, gente? Ninguém aqui vai estudar corpo humano, tá? A ideia não é essa. A gente tem um trabalho com chakras, vocês vão aprender a fazer o trabalho com chakras, porque os chakras é importantíssimo, é o nosso vórtice, é o centro de energia, isso precisa estar equilibrado. A gente vai fazer um trabalho lindo com chakras, vocês vão aprender tanto em vocês como para fazer no seu paciente, no seu cliente. Mas a gente não está falando aqui de anatomia, a gente está falando de emoções, tá? Aqui é a anatomia das emoções, dos sentimentos. A gente vai identificar as emoções e tratar as emoções, estímulo de emoções positivas, porque o que vai realmente anular o negativo é o positivo, o que vai fazer com que a gente volte a querer viver são as energias positivas. Vamos fazer a transmutação das emoções negativas. Eu acredito que a cromoterapia biodinâmica ela está muito ligada à alquimia, são processos alquímicos que a gente vai fazer, juntando todos esses elementos naturais. Os antigos alquimistas, os mais famosos, alquimistas da Idade Média, eles eram cientistas naturais, eles trabalhavam com as plantas, com os cristais, com as pedras, com o sol, com a energia da natureza. E era assim que eles transmutavam as energias, né, e as vibrações. Então a gente vai integrar, né, a energia das cores, os ciclos naturais, os ritmos cósmicos de forma holística. A gente vai trabalhar na cromoterapia biodinâmica toda essa vertente natural, do nosso mundo natural, que a gente está desconectado. Então aqui, hoje já tem alguns médicos que estão vendo o tratamento com a luz solar como a medicina do futuro, que ela é altamente curativa. Muitas pessoas que estão se submetendo, e gente, são coisas que você pode fazer em 15 minutos no seu dia. Não é uma coisa que você vai fazer, vai precisar tirar um tempo. Eu até vou aconselhar. Você sabe que eu gosto de aconselhar uma coisa mais intensa, né? Eu gosto de grandes doses, assim, de emoção. Mas, assim, a gente sabe que com pequenas doses, com 15 minutos, com 20 minutos, você já consegue regular muita coisa do seu sistema. Então, olha, a luz guia cada parte do nosso ser. Gente, se não tem luz, não tem vida. Se está tudo escuro, você não sabe nem para onde você vai. A luz, ela escolhe até o seu destino. Ela determina seu destino. A luz chama atenção para alguma coisa e aí você desperta para aquilo e você vai. Então, quem está determinando o seu futuro? Será que não é a luz? É a luz que você está vendo ali, que está iluminando as coisas que você deseja. Então, tudo é luz. Ela entra pelos nossos olhos e ajuda nossas células a regularem as funções internas em sintonia com a natureza. Gente, tem os ritmos circadianos que a gente fala, né? Que é quando você quando tá cedo, quando o sol desperta, você tem vontade de acordar, você fica mais enérgico, e quando a luz cai, você tem sono, você tem vontade de dormir. Esse é o nosso relógio biológico, que ele é regulado pela luz solar. E quando está em desequilíbrio, aí você tem problemas de insônia, aí você começa a ter um monte de problema físico, tem problema de pele, tem depressão, aí tem um monte de outros problemas que afetam a fisiologia por causa da desconexão com o ritmo solar. Olha só como tudo na causa volta às 7 cores do arco-íris e à luz branca, né? Que na verdade tá tudo, é uma coisa só. O sol é tão potente que ele tem um arco-íris em si mesmo. Então, por meio do contato consciente com as cores do espectro visível, com as cores do arco-íris, podemos nos reconectar à nossa essência divina e curar os problemas físicos, mas sempre partindo do emocional. Nunca do sintoma. Não adianta eu curar o sintoma. A medicina tradicional, ela tem duas coisas que ela tem como objetivo. Ela não pode nem te matar, nem te curar. Se ela te curar 100%, você não compra de novo remédio, ela vai à falência. E se ela te matar, vai dar problema, vai ter que tirar o remédio lá vai ter que tirar o remédio da prateleira lá, não vai poder mais comercializar.
Então, o remédio ele é feito para remediar. Ele é um paliativo, que ele vai te dar uma ajuda ali um pouquinho naquele dia e amanhã você está de novo com a dor nas costas, de novo com a dor de cabeça, de novo com teus problemas, e aí você tem que tomar mais uma dose. Você está sempre viciado em mais uma dose, porque você não quer esperar um pouquinho a dor de cabeça e ficar lá com você para perguntar para ela, escuta, por que você está doendo, minha filha? Vamos lá. O que é que está fazendo aí você doer tanto? A gente não quer, gente, a gente não quer sentir dor. A sentir uma dorzinha de cabeça, a gente já quer um remedinho que cura agora. Vamos tirar agora essa dor de cabeça com a mão, né? Ah, tem um remedinho aqui bom que tira com a mão. Não é assim que a gente fala? Mas a doença do corpo, ela é um alerta que alguma coisa não vai bem na alma. E a gente precisa fazer essa pergunta para o nosso organismo. A gente tem que se perguntar. O que está acontecendo? O que foi que aconteceu aí? Aonde está doendo na alma? Que está começando a refletir no corpo. Então, a cromoterapia biodinâmica ela vai buscar o problema da alma. Onde é que está o problema? Lá no astral que a gente não está vendo. Então, aqui, olha, outra coisa muito importante, olha, a luz solar traz informações da energia divina por meio da frequência vibracional das cores. Lembra, gente, a luz, ela é pacotinho de informação. Ela é frequência, eletromagnetismo e informação. Então, ela tem, o que é a informação? Informação é linguagem. Ela está se comunicando com a gente. Por isso que o Goethe determinou, não, olha, as cores falam. Existe um significado para cada cor. Cada cor afeta as nossas emoções de uma forma diferente. E isso é uma coisa muito curiosa, porque assim, pra gente verbalizar, quando a gente pensa alguma coisa, a gente sente alguma coisa, a gente precisa passar pela questão racional. Então eu tenho que verbalizar, eu tenho que tentar entender o que está acontecendo e aí eu vou me expressar. A linguagem da cor é a linguagem de Deus, é a linguagem da vida, ela é extremamente rápida. E a linguagem da cor, ela anda na velocidade da luz, porque a cor é luz. Então é muito rápido, a emoção é na hora, o impacto é brutal, ele é instantâneo. Entende? A cor tá viajando na velocidade da luz, a cor é luz. É muito rápido, a gente não consegue perceber, a gente não consegue racionalizar. Então, a influência da cor é muito rápida no nosso sistema e no nosso organismo. Então, da cromoterapia biodinâmica, a gente vai aprender a linguagem espiritual das cores. Ela está falando, ela tem informação. Então, vamos ouvir o que ela tem para dizer, vamos conversar com essas cores, vamos conversar com a luz, vamos conversar com o universo, né, gente? Na verdade, quando a gente fala de conversar com a luz, conversar com as cores, é uma metáfora para a gente entender a linguagem do universo. E é isso que é a proposta, é uma proposta ousada que eu quero que vocês construam comigo essa proposta, né? Eu acho que todos nós aqui vamos fazer em conjunto. Eu não sou a dona da verdade, isso aqui são pensamentos, estudos meus que eu estou combinando numa metodologia para que a gente consiga ampliar a nossa percepção e a gente consiga absorver melhor os benefícios da cor. Olha, a luz solar traz a mensagem do universo para ser interpretada pelos nossos olhos, gerando impacto imediato sobre as nossas emoções. Impacto na velocidade da luz. Concorda, gente? É na velocidade da luz, cor é luz. Então é muito rápido. Então, os benefícios da cromoterapia biodinâmica, ela vai nos ensinar a ter uma aceitação maior pela vida, né? Ela vai tirar as preferências. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi muito na coloração pessoal, foi muito legal. Antes de fazer a coloração pessoal, antes de estudar a coloração e estudar as 4 estações, né, e com todas as variações, no Color Lifting eu trabalho com 16 estações, eu tinha preferências. Essa cor eu não gosto, a cor eu gosto, a cor aqui é mais ou menos. Essa cor, nossa, eu jamais usaria. Então, eu tinha as minhas preferências. E isso me limitava, a minha linguagem, a minha capacidade de comunicação com o universo. Então, quando você tira as preferências, quando você fala assim, ok, eu gosto de todas as cores, você está se abrindo para uma comunicação muito mais ampla. A possibilidade de você se surpreender e ficar feliz é muito maior do que quando você restringe, né? Então, quando paramos de ter preferências pelas cores, nos abrimos ao mundo de novas possibilidades, aceitando melhor tudo que nos chega com calma e interesse. Se você rejeita, isso eu não gosto, isso eu jamais usaria, isso eu jamais faria. Se você começa a ter esse tipo de comportamento, você vai brecando novas informações de chegar até você. Você não vai se abrir para o novo. Eu estava assistindo uma entrevista ontem
daquela artista Grimes. Eu não sei se vocês conhecem, ela teve um filho com o Elon Musk. Ela é bem maluca, assim, ela tem um visual assim meio Lady Gaga no começo da carreira, quando era muito diferente e tal. E aí ela falou uma coisa que eu gostei muito. Ela falou: olha, todos os dias, eu me forço a ouvir uma banda completamente nova, diferente do meu gosto pessoal. Todos os dias. Porque eu sei que eu tenho neuroplasticidade cerebral. Eu sei que meu cérebro ele pode fazer muitas novas conexões. E se eu fico presa só aquilo que eu já conheço, eu tô diminuindo, eu não estou usando a capacidade do meu cérebro. Então, todos os dias eu escuto do Spotify bandas novas, completamente novas, que eu nunca ouvi, de modelos diferentes, de ritmos diferentes, para que eu continue a manter esse interesse. Então, ela falou assim: a gente, quando é jovem, a gente tem um interesse maior pelo novo, uma abertura maior para o novo. Tudo a gente absorve com mais rapidez e a gente tem menos preconceito e a gente está sempre inovando e querendo ver o novo. E depois de uma certa idade, você tende a ficar mais preso àquilo que você conhece. Não, bom mesmo era no meu tempo, que era assim, assim, assim. Banda boa era os Beatles, que tinha uma melodia não sei das quantas, né? Cantor bom era o Elvis. E aí você fica preso naquilo e todo o restante que foi feito agora de produção e criatividade humana, que está acontecendo nesse momento, você não está mais percebendo, porque você não está mais deixando entrar, você deixou teu cérebro rígido, você não está mais criando novas conexões. Então, com o trabalho das cores, ele me abriu para isso. Foi mais ou menos a mesma coisa, assim, comparando, né, superficialmente, mas quando eu comecei a gostar, e nas cores são milhões de coisas também que a gente enxerga e que a gente tem acesso, eu comecei a abrir a minha visão. Eu comecei a me abrir para beleza. Eu hoje não acho ninguém feio, eu acho que todo mundo tem a sua beleza. Eu consegui ver as coisas de uma forma muito expandida. Minha visão ficou muito mais expandida, porque eu aprendi a apreciar as diferenças e a diversidade. Então é mais ou menos assim o que ela falou, de estar ouvindo uma música nova por dia, eu gostando de uma cor nova por dia, me relacionando com uma cor nova por dia, eu fui abrindo as minhas possibilidades. E um outro ponto importante, olha, o estudo das cores nos ajuda a superar a dualidade que nos prende a preconceitos e nos limita, né? Isso é bom, isso é ruim. O branco é a luz, o preto é a escuridão. Gente, a gente tem que sair dessa dualidade. Existem pontos divergentes em todas as cores, mas todos são bons no final, todos são importantes. Ah, o vermelho gera paixão, o vermelho é ação, o vermelho é atração. Ah, mas também tem um ponto negativo, que o vermelho dá raiva, o vermelho pode ser irritante e tal. Tá, mas tem momentos que você precisa vir a sua raiva para você agir. Né? Todas as emoções humanas elas são importantes. Então essa questão de você dividir isso é bom, isso é ruim, isso também te limita. Aí você fica se culpando. Ah, mas isso aqui, olha, eu pensei mal de fulano, eu fiz isso, não foi legal. Aí você se culpa, aí você somatiza e você gera uma doença. Então na cromoterapia biodinâmica a gente vai trabalhar com a não dualidade. Tudo é manifestação divina, gente. Não existe nada que esteja fora de Deus. E as cores todas, com suas milhões de nuances, são a prova disso. É muito diverso, é muito diferente, todas são perfeitas e todas têm seus lados que são diferentes e que você vai precisar de uma hora ou de outra. Tem pontos negativos e positivos que se complementam, digamos assim. Então, no fundo, nem é 100% negativo nem positivo, todos são importantes para algum momento. Então, olha só como assim, eu acho que eu fui... eu pensei grande, né? Foram todos os meus estudos aí de muitos anos para poder trazer para a cromoterapia biodinâmica. E aí aqui a gente já está finalizando, eu quero mostrar para vocês os 7 pilares da cromoterapia biodinâmica para vocês compreenderem o que vocês vão estudar. Eu vou lançar o curso agora, gente, no finalzinho, fiquem comigo que vai ser muito bom para quem estiver aqui agora, para quem estiver participando da primeira turma. Então eu quero compartilhar com vocês e depois a gente vai olhar tudo isso melhor dentro do treinamento. Mas o primeiro pilar da cromoterapia biodinâmica é a conexão cósmica. É você entender que você é um negocinho assim dentro de um universo muito gigante e que você está recebendo a radiação, você está recebendo a influência
da luz de muitas formas. Então, o foco na sincronização das cores e tratamento de cromoterapia com as cores do espectro visível que vibra na frequência dos planetas, da luz solar em diferentes horários do dia e dos ciclos sazonais. Então, tudo que tem a ver com o cosmo, a gente vai trabalhar dentro da cromoterapia biodinâmica. A gente vai realmente se aproximar das estrelas. A gente vai entender que nós também somos estrelas, que a gente também é poeira de estrela e que a gente precisa entender melhor essa linguagem. Os pacientes recebem terapia de cor personalizada com base nas fases da lua, na energia das cores dos planetas, no seu efeito na vida dos seres humanos, dos animais e das plantas. Então, é uma visão realmente bem integrada. Depois a gente vai trabalhar um outro pilar, o segundo pilar é o equilíbrio das estações. Aqui ele vai além da coloração pessoal. A coloração pessoal também é um pilar, porque foi o principal para mim, foi o que me trouxe essa conexão toda. Mas o equilíbrio das estações é você perceber as mudanças sazonais e utilizar a paleta de cores de cada estação do ano como ponto de referência para detectar distúrbios emocionais. Inclusive, eu uso, isso é uma técnica, uma ferramenta da cromoterapia biodinâmica que eu desenvolvi, que vocês vão conhecer dentro do curso, que a gente vai usar as 4 estações para identificar as suas emoções primordiais. Olha que legal. Aqui, o terapeuta precisa de ferramentas, ele não pode contar apenas com a razão do paciente, porque o paciente, de modo geral, ele tende a racionalizar e aí ele vai mascarar algum problema. Mas com a linguagem das cores, com ferramentas que trabalhem com as cores, a gente está trabalhando na velocidade da luz, lembra? É imediato, é irracional, a pessoa não tem tempo de pensar. Então a gente vai trabalhar para poder ver detectar essas emoções de uma forma mais assertiva e mais rápida com os pacientes. E o pilar disso tudo aí, uma das coisas mais importantes são as 4 estações. Depois a gente vai trabalhar com a energia elemental. Esse tema aborda a conexão entre os elementos da natureza, terra, água, o ar e o fogo, e as cores correspondentes. Os tratamentos são personalizados de acordo com o elemento dominante no momento da vida do paciente, ajudando a equilibrar e harmonizar a sua energia pessoal. Olha só, gente, nós vamos entrar na natureza mesmo, tá bom? Depois a gente vai fazer a terapia da natureza, é um dos pilares, né? A natureza já é a maior terapeuta que existe. Então, ela é combinada com atividades ao ar livre, terapia da natureza, caminhadas na praia, banho de floresta, visita a herbário. Tem uma série de protocolos que envolvem terapias da natureza também. Depois, o 5º pilar da cromoterapia biodinâmica é o bem-estar holístico. É uma integração da cromoterapia com outras práticas. Ela não é solitária. Isso aqui é muito legal, porque se você é uma terapeuta e você tem outros domínios, você conhece outras ferramentas, você pode trazer para trabalhar em conjunto com a cromoterapia biodinâmica e você pode, inclusive, desenvolver seus próprios protocolos. Ele é aberto, vocês vão ver dentro do curso que eu deixo aberto. Gente, criem também, vocês podem criar, vocês podem pensar diferente, são infinitas as possibilidades de trabalhar com as cores naturais, tá bom? Então, os clientes são incentivados a adotar uma abordagem holística de autocuidado, que inclui a desintoxicação de metais pesados, uso de produtos orgânicos naturais e mudanças na alimentação. Então, ele é um bem-estar holístico mesmo, ele vai integrar outras práticas terapêuticas e vai trabalhar também com os processos de desintoxicação para a gente poder se equilibrar. Depois, o 6º pilar da cromoterapia biodinâmica é a sustentabilidade, que é uma parte essencial dessa terapia. Esse tema enfoca o uso de materiais naturais e sustentáveis no ambiente de terapia, bem como a promoção de práticas ecológicas e conscientes que visam a proteção do ecossistema. É a medicina do futuro baseada na natureza, tá bom, gente? Não tem nada aqui que vai causar mal, que vai te ferir, que tenha efeito colateral, que, sabe, que alguém não possa usar. Não existe. Ele é realmente bem puro e todo mundo vai se beneficiar dessa terapia. E aí o último pilar é a coloração pessoal, que na minha opinião foi a base, foi o que me trouxe para entender tudo isso. A coloração pessoal, a reconexão com a natureza, eu entender que eu tinha cores em mim, que também tinham na natureza, eu entender que eu também fazia parte desse processo, né, desse design perfeito de Deus, foi o que me despertou para todo esse trabalho com a natureza, para todas essas terapias, para toda a metodologia da cromoterapia biodinâmica. Então, ela é um pilar muito importante dentro do meu método.
Lá dentro do curso eu vou ensinar a descobrir a coloração básica, né, com as 4 cartelas principais, mas se você já é consultora de cores, você já está com meio caminho andado, você vai poder fazer de uma forma muito mais aprofundada, tá bom? Então é bem importante vocês estudarem isso também, é uma ferramenta, um pilar da cromoterapia biodinâmica, a coloração pessoal. Para mim, ela é extremamente terapêutica, ela trabalha com as emoções, ela afeta sistemas psicológicos, ela vai 1000 vezes além da estética. Quem me conhece sabe disso, quem já leu meu livro sabe disso, quem faz meu curso sabe disso. Eu tenho um olhar muito abrangente para a coloração pessoal, muito mais profundo do que ele é feito aí fora, tá bom? E aqui, gente, eu quero agora finalizar, a gente já tá na reta final, acho que eu falei bastante, muito conteúdo, né, muita coisa, mas eu queria propor para vocês apresentar um novo caminho para as consultoras de cores e terapeutas. Então, assim, para quem trabalha, quem ama as cores, quem gosta de trabalhar com isso, vai ser maravilhoso. Você, de repente, ter sua própria clínica, ter seu espaço, né? Você pode fazer um espaço na sua casa, você pode atender na casa da sua cliente, depois dentro do curso eu vou explicar como fazer tudo isso, mas aqui realmente o que eu queria mostrar para vocês é que isso aí pode ser um novo trabalho para vocês, uma nova área de atuação. Então, para as consultoras de cores, tem uma série de benefícios. Primeiro, porque é um curso livre, né? Qualquer pessoa pode fazer. Você vai ter a formação completa lá dentro. Ele é um método desenvolvido por mim. Ele tem base, claro, na cromoterapia tradicional e em outros sistemas também. Mas os protocolos de atendimento foram realmente desenvolvidos por mim. E eu vou te ensinar tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi. Eu vou te ensinar do básico aí ao avançado. Não necessita de formação prévia, né? Mas se você já tem a consultoria de cores, você já está muito avançada, porque é uma ferramenta importante, você vai saber fazer, já tem tudo para fazer, então vai ser muito bom. Não exige conhecimento médico, né? Ninguém vai ficar te mostrando lá anatomia, o que tal, não sei o quê. Nós não vamos estudar isso na cromoterapia biodinâmica, não é o foco é nas emoções. Uma cromoterapia de reconexão com a natureza, é simples assim, por meio das cores naturais. Tá certo? Então ninguém vai ter que olhar isso, ninguém vai ter que saber onde é que tá nada. É um novo serviço para você apresentar para os clientes. Você vai ter mais retorno das suas clientes. Você pode oferecer, você pode fazer pacotes, você pode fazer uma série de trabalhos de apresentação. Você pode falar, olha, eu tenho só a coloração pessoal, mas eu tenho também o trabalho com a cromoterapia biodinâmica. Eu sou uma cromoterapeuta biodinâmica e eu atuo, eu posso tratar você, sua família, todo mundo. Se você tiver alguma coisa, a gente pode ver, passar por uma anamnese. Eu vou ensinar. Dentro do curso eu ensino como você fazer todo o procedimento de anamnese com a sua cliente para poder você ver de que forma que você vai oferecer o tratamento. E aí esse tratamento, gente, é muito legal, porque ele pode ser 15 dias, ele pode ser um mês, a pessoa pode fazer, fez agora esse mês, aí no mês que vem ela não precisa, mas de repente aconteceu alguma coisa, ela te liga, olha, tô precisando de uma nova sessão, tô precisando de um novo tratamento. A gente passa a vida equilibrando as emoções. Então, isso é uma ferramenta que você tem para ajudar a sua paciente de todos os modos ao longo da vida. Quem não tem uma terapeuta, né, alguém que você vai muitas vezes, né, uma homeopata, que quando você precisa você volta, quando seu filho está doente você vai, quando seu marido não está bem você vai, se indica para as amigas. Então, você pode ser essa profissional que vai ajudar a atender todo mundo. E fazer os pacotes de atendimento, que aí você pode trabalhar de diversas fontes, né? Dentro do que você tem. E se você conhece outras terapias, você também pode estar agregando. Então, para a consultora de cores é maravilhoso, é uma forma de você sair dessa questão de ter só um atendimento voltado para estética, né? E acabou. Aqui você vai ampliar muito mais a sua capacidade, né? E é uma nova abordagem também para os terapeutas holísticos, porque é uma nova forma de praticar a cromoterapia que não está ligado a esses pontos de corpo físico, tem uma visão integrativa, você pode estar trazendo outras formas de olhar, você pode estar trazendo o seu olhar para trabalhar. É uma técnica que vai trabalhar com elementos naturais, então o investimento é baixo, você não vai ter que investir muito alto. Tem a possibilidade de integração com as outras terapias que você já faz. Você pode integrar a cromoterapia tradicional com essa. Eu ensino, dentro do curso, eu vou ensinar para vocês a mexer com bastão de cromoterapia, com a lanterna de cromoterapia, que é legal também, eu gosto muito. Uma luz direcionada, você fraciona a luz, você consegue trabalhar com aquela faixa de espectros, né, de uma forma mais assertiva, então eu também gosto.
Mas você vai conciliar, você pode conciliar com o que você já tem e com outras terapias também. Pode aumentar os seus ganhos por meio, é uma coisa muito nova, é criada por mim, ela não existe ainda no Brasil nem no mundo, ela é única, você vai começar a trabalhar com ela. Tem muita facilidade de aplicação, porque você vai trabalhar com os elementos naturais, e tem o foco nas emoções e não na doença física. Então, quando a cliente chega lá, eu tô com tal doença, tô com tal problema, você já sabe que o problema ali é o de menos, é só um reflexo de um desequilíbrio emocional. Tem que descobrir onde é que está a causa daquele sintoma. E não vai tratar só o sintoma. O sintoma você deixa para a medicina tradicional. Né? Você tratando a causa, o próprio sintoma desaparece. Na verdade, você vai ter um aceleramento ali de tratamentos, benefícios fantásticos, tratando a causa. Então, para quem já é terapeuta, eu acho que vai agregar bastante, vocês vão gostar muito. Tem muitos protocolos novos, muitas técnicas novas, e depois você pode criar em cima e criar o seu próprio protocolo, você pode criar a sua forma de enxergar. Eu quero que as pessoas tenham essa visão, abram essa visão e criem junto e façam também o seu modelo. Não é nada rígido, aqui não tem nada rígido. Ah, é assim e aí não pode fazer de outra forma. Não, eu vou dar os protocolos que eu desenvolvi, mas vocês também vão ter aí liberdade. Então, os preços das sessões, elas podem variar bastante dependendo da sua localização, da experiência do terapeuta e também do serviço que você vai oferecer, dos pacotes que você vai montar e tudo mais. Mas, em geral, o custo da sessão varia entre R$80 e R$300. É muito bom. Não é verdade? É muito bom. Mesmo que você cobre 120, 150, 200 a sessão de cromoterapia, gente, é muito, muito bom. E as pessoas pagam, tá bom? Terapia holística, sim, as pessoas pagam, as pessoas vão. E se você estudar, se você montar seu nome e tudo mais, você vai ter uma condição muito melhor de estar cobrando, você vai virar uma referência na sua cidade, onde você mora, e você vai poder atender. E você também pode fazer online. Dentro do curso, eu também vou ensinar como fazer o atendimento online e como fazer o atendimento presencial. Então, olha, é isso aí. Eu deixei aqui no link aqui embaixo, onde você vai fazer sua inscrição, tem todo o programa do curso. Tamara, o que eu vou aprender? Como é que são as aulas? Tá tudo lá direitinho. Leia com atenção. E quanto deve investir? Que também me perguntam, né? Tamara, mas é muito caro para eu ser uma cromoterapeuta? Gente, assim, a cromoterapia biodinâmica, ela lida prioritariamente com os elementos naturais. Então, os gastos de investimento são realmente muito baixos. Mas eu recomendo que tenha um kit de cristais, né, a lanterna de luz colorida, lápis de cor, tinta. Dentro do curso tem uma lista de materiais lá que eu vou passar para vocês, do que eu acho que é legal vocês terem. Tem muito exercício dentro do curso que vocês vão fazer também, mexer com tinta, mexer com cor, lápis de cor, um monte de coisa. Então, vocês também vocês vão ver mais ou menos o que é preciso, mas não é caro. E mesmo as lanternas de cor, isso tudo é barato, eu vou indicar para vocês onde comprar, vocês podem ficar bem tranquilas, tá bom? Não é nada, o material de coloração pessoal é mais caro muito mais caro do que o material de cromoterapia biodinâmica. E é um investimento também bem acessível que você vai fazendo aos pouquinhos, com o tempo. E dentro do curso, tá muito boa, que eu botei aqui, ainda bem que eu botei para lembrar. Eu vou ensinar vocês a fazerem alguns materiais de vocês. Eu vou entregar algumas coisas para vocês, né? Vai ter uma parte extra de material que eu vou entregar, digital, mas eu vou ensinar também vocês a fazerem uma série de materiais lá para trabalharem com a cromoterapia biodinâmica. Tá combinado, gente? Deixa eu voltar aqui. Olha, gente, que delícia! Nossa, que aula, né? Até, você nem como é de onde vem. Eu me sinto, às vezes, inspirada e sai muita coisa, muito estudo. A gente estuda muito, a gente nem sabe a quantidade de informação que a gente tem armazenado. Aí, quando vai fazer uma aula, vai vindo. A gente entra em sincronia e vai. Mas, assim, eu quero te dizer que eu tô muito, muito, muito feliz com o lançamento dessa formação nova. Esse é o caminho que eu quero seguir daqui por diante. A coloração pessoal foi um marco na minha vida, ela ainda é importante, ela é a base da cromoterapia biodinâmica, né? Ela é um dos pilares da cromoterapia biodinâmica, mas a partir de agora eu quero expandir. Eu tô fazendo outros estudos, novos estudos, eu pretendo lançar outras coisas mais pra frente, né? E a cromoterapia biodinâmica é a menina dos meus olhos, eu estou apaixonada por essa metodologia e quero muito que você venha comigo fazer esse trabalho, porque eu acho que você vai se encantar, se apaixonar e vai sair assim reenergizada, conectada com a natureza e pronta para ajudar outras pessoas também. Então eu vou ficando por aqui, vou encerrando essa aula. Quero te mandar um beijo, né? Pedir para que você entre, clica no link que tem aqui embaixo. Dê uma olhada em todo o material, veja o programa, veja o que vai acontecer. Sua presença com a gente lá, tá bom? Beijinho, boa noite, gente, e até a próxima.